E olha, a nossa produção hoje preparou com a doutora Flávia Galdeno uma entrevista remota aqui. Ela que vai falar sobre os cuidados, né, para evitar aí um AVC, ela que é cardiologista. Produção, a doutora Flávia Gaudiano, é isso? Está com a gente aí? Pode colocar na tela para nós aí então. Boa noite, doutora Flávia. A senhora consegue ouvir a gente bem? Sim, boa noite. Boa noite a todos de Tijucas. Bom, doutora, a gente consegue ouvir a senhora bem também, o áudio chegando muito bem aqui para nós, né? A senhora é cardiologista, a senhora fala de que cidade? Brusque. Falando da cidade de Brusque, tá certo. Bom, vamos lá então, vamos entender um pouquinho, né, da profissão da senhora, médica, cardiologista, e o assunto que a gente traz, né, tá aí na nossa tela, o AVC, o que pode prevenir, né? Eu começo com essa pergunta: o que alguém pode fazer para prevenir um AVC? Primeiro precisa entender o que causa um AVC. E aí é mais fácil entender como prevenir, né? Os AVCs, na maioria dos casos, são causados por problemas no coração, que são as arritmias, a pressão alta, né? E algumas grandes artérias, como a aorta ou as carótidas, que contêm placas de gordura que também podem causar, né, o AVC. Isso falando dos AVCs isquêmicos, tá? Que são os derrames isquêmicos, que são os mais comuns. Então, voltando à sua pergunta, o que a gente pode fazer para prevenir? O que a gente tem que fazer é cuidar muito bem da nossa pressão, né? Fazer um acompanhamento médico periódico para ver se não tem nenhum problema no coração aí que poderia levar a um derrame, né? Que é popularmente conhecido, né? O AVC. Então, assim, cuidar da alimentação, tudo aquilo que a gente conversa com os pacientes. Olha, evitar o sal, porque o sal aumenta a pressão e aí aumenta o risco de AVC. Aumenta assim, aquela comida muito gordurosa, também vai aumentar a quantidade de gorduras, que também aumenta a chance de AVC. Então, fazendo uma alimentação boa, eliminando aquelas coisas que a gente sabe que são excessos, né? Não estou falando aqui para ninguém ficar comendo absolutamente sem sal, ou não comer nenhuma carninha de vez em quando, aquela carninha de churrasco assim que a gente gosta. Eu estou falando que o dia a dia, preferencialmente, tem que ser realmente mais leve, tá? Procurar um médico de vez em quando, pode ser um clínico, o cardiologista, enfim, um médico para te avaliar, para ver se está tudo bem, se o seu coração está batendo no ritmo certo, se tem algum sinal que a sua pressão alta está causando algum prejuízo no seu coração. Por quê? Porque uma coisa leva a outra, né? Os AVCs, eles são causados em 85% dos casos, aproximadamente, por ou arritmias ou placas de gordura. Essas duas coisas vão causar, vamos dizer assim, pequenos fragmentos dentro do coração que o coração vai bombear o sangue, os fragmentos vão junto e o primeiro lugar que esses fragmentos vão impactar é no cérebro, causando oclusão de uma artéria cerebral. E aí, com isso, vem-se a isquemia cerebral ou AVC. Já que a senhora falou do AVC isquêmico, né? Qual é a diferença do AVC isquêmico para o hemorrágico? Então, o AVC isquêmico, como eu falei, ele normalmente é causado por doenças que nós adquirimos, né? Hipertensão, problemas do colesterol, enfim, excesso, o uso de cigarro, que o cigarro acelera muito o envelhecimento arterial, que causa também AVC,
Ao contrário disso, o hemorrágico normalmente é causado por uma alteração, uma malformação no sistema das artérias do cérebro, tá? Então, pode ser causado por um aneurisma, por exemplo, que é uma dilatação da artéria, que normalmente já vem desde a infância, aquilo ali vai aumentando, aumentando, e em dado momento rompe-se, né? Então, esses tipos de o AVC hemorrágico normalmente é causado por um rompimento arterial no cérebro. E aí, esse tipo de AVC ele é muito dramático. Por quê? Porque o sangue ele invade todo o tecido cerebral e causa uma paralisação do funcionamento do cérebro. Né? Então, normalmente, ele é mais grave do que o isquêmico, muitas vezes levando o paciente a falecer disso, tá? E normalmente é súbito, né? Sem um aviso prévio, a pessoa nunca ia desconfiar que teria aquilo, né? Então, vamos dizer assim, praticamente uma fatalidade, né? Diferente do AVC isquêmico, como eu Doutora, e expliquei. existem exames ou testes específicos que podem ajudar a detectar uma predisposição ao AVC antes que ele ocorra, principalmente em pessoas com histórico familiar? Sim, nós vamos fazer esses exames, são justamente avaliação do coração, com ultrassom do coração, né? Exames das carótidas, ultrassom das carótidas, ultrassom da artéria aorta. Esses exames são muito importantes e muitas vezes a gente lança a mão da ressonância magnética da carótida, dos vasos cerebrais, tá? São exames que podemos fazer, sim, né, em pacientes com, vamos dizer assim, histórico, que já tem algum um sintoma, algum sinal, e esses exames são, vamos dizer assim, reveladores. Se a gente vê algum sinal, nós vamos já começar a fazer vamos dizer assim, uma prevenção do paciente ter um AVC. Após um AVC, quais são as principais formas de reabilitação disponíveis e como os pacientes podem melhorar suas chances de uma recuperação plena? Bom, eu vou começar te respondendo da última parte aí. A melhor chance é quando o paciente procura o quanto antes o pronto-socorro, tá? À medida que o paciente sentir uma alteração súbita da sensibilidade ou da capacidade de mover um membro, por exemplo, deve procurar o pronto-socorro. Por quê? O quanto antes o paciente chega no pronto-socorro, quanto antes são iniciadas as medidas para reverter esse quadro, menor vão ser as consequências ou, enfim, tudo que vai acontecer pós, né? Que são as sequelas. Então, isso é importantíssimo. O quanto antes, iniciar o tratamento para diminuir as sequelas. Tendo sequelas, que podem ser variadas, tá? Pode ser alteração na fala, alteração na deglutição, alteração para caminhar, para mexer o membro superior, o braço, enfim, realmente assim, pode ter até alterações cognitivas, tá? Da capacidade cognitiva. Baseado nessas sequelas é que vão ser instituídos os tipos de reabilitação. Então, fisioterapia, fonoterapia, terapia, né, psicológica, e quanto antes começar a reabilitação, também maiores as chances de, vamos dizer assim, recuperar aquela função perdida, né? Que o AVC é isso, a gente perde função porque morre células cerebrais. Perfeito, doutora. Doutora, nós estamos partindo aí para finalizar a nossa entrevista. A gente tem um jornal, tem mais uma entrevista ao vivo aqui nos estúdios, né? Eu deixo agora um espaço para a senhora acrescentar algo que a senhora queira acrescentar aí para os nossos internautas. O que eu queria acrescentar é prevenir é sempre mais barato, é sempre mais fácil. Então, comer bem, uma alimentação saudável, atividade física, evitar
bebida alcoólica, e parar de fumar. Então, são coisas simples, porém muito difíceis, né, para a gente mudar os nossos hábitos, mas prevenir é sempre muito mais fácil do que depois enfrentar o tratamento. Perfeito, doutora. Um minuto aí para a senhora fazer as suas considerações finais, os seus agradecimentos, e a gente aqui desde já, né, queremos agradecer a disponibilidade da senhora de atender a nossa produção e estar com a gente hoje fazendo parte do jornal Top News, trazendo informações importantíssimas para a região, para a comunidade que nos acompanha, né? Eu que agradeço o convite, eu Profissão, vim através da Associação e Brusquense um de minuto então Medicina. para a senhora fazer as suas considerações finais. Tá. Então, eu agradeço o convite. Eu vim através da Associação Brusquense de Medicina e nós estamos aqui da associação sempre envolvidos no que for possível para ajudar a população realmente a prevenção e tomar conhecimento das coisas, né, ajuda a prevenção. Quem conhece, quem sabe daquilo, vai tomar ciência e vai ver a importância. Tá certo? Uma boa noite para todos. Boa noite, doutora. Prevenir é sempre melhor do que remediar. Tá aí, eu conversei com a doutora Flávia Gaudiano, que é cardiologista, e que traz informações importantíssimas aí, né, sobre o AVC, né? É isso aí. Exercício, boa alimentação, né, faz parte da prevenção. Vamos cuidar da saúde.